E aí você acha mesmo que eu vou estudar esse algoritmo aqui, algoritmos que já são boilerplate na internet, né? Não tem por que você querer desenvolver, estudar e aprender os algoritmos de verificação, validação de CPF e CNPJ. É o que mais tem na internet em português. O que eu fiz? Eu peguei o que eu encontrei que é mais aceito pela comunidade, aqui estão os links. Na verdade, esse é o link dos códigos. Isso aqui é a explicação de um deles, certo? Que vem acompanhando os códigos. E se você quiser se aprofundar, sinta-se à vontade, principalmente a galera que está fazendo aí curso de programação, certamente vocês vão ter que fazer na unha esses algoritmos, não necessariamente igual a esse daqui, mas algoritmo de validação pelo menos de CPF, que isso é bem comum, igual o 3OPT. Então eu vou copiar esse trecho todinho aqui, é um código de validação de CPF, de CNPJ, eu vou colocar dentro do nosso Extensions Functions, que já tem código de validação de senha e de e-mail. Por que eu vou colocar aqui? Porque o trabalho com cartão de crédito, né, vai ser necessário também em outros pontos do projeto. Por exemplo, na página de checkout vai ser possível adicionar um cartão de crédito lá. Então vai ter validação lá também. E aí eu já vou colocar no local genérico do projeto para poder reutilizar esses métodos de validação, ok? Obviamente que várias outras coisas vão ser isoladas para ser utilizadas também nessa outra área de adição de cartão de crédito, mas a mais óbvia, por enquanto, que a gente já pode isolar são esses códigos aqui de validação de CPF e CNPJ. Então eu já vou colocar no nosso Extension Functions. Vou copiar aqui, certo? Ctrl C, e aí eu já venho aqui no nosso útil, pacote útil. Nossa, quanta coisa aberta. Deixa eu vir fechando isso aqui tudo, que eu nem sei se eu volto aqui mais. Enfim, aqui também, vou vir em útil, Extension Functions, vou vir aqui ao final, e vou adicionar os nossos novos métodos. Beleza? Show de bola! E aí sim a gente vem para o crítico, configuração em código dinâmico, que é colocar a máscara correta de acordo com o que foi colocado, né, inserido nesse segundo campo que a gente está trabalhando, que é o campo aqui, ó, de código de registro, né, do dono do cartão. Então vamos a essa parte. Quando a gente volta lá e lembra que o campo vai ter que trabalhar com perca e ganho de foco, a primeira coisa que vem é listener de foco, né? Então vamos vir aqui no nosso projeto em config new credit card fragment, exatamente aqui, vou colocar aqui, ó, on focus change listener, exatamente esse Android .view, ok? E aí vamos implementar o método obrigatório, que é um focus change, certo? E esse on focus change ele vai estar vinculado ao campo que está guardando o número de registro do proprietário do cartão, que é esse campo aqui, ó, Net Credit Card Owner. Vou vir aqui vou copiar ele aqui, obviamente, Ctrl C, e aí eu tenho aqui, ó, on Activity Create, exatamente aqui que eu vou colocar a configuração dele. Vou vir aqui, ó, Set On Focus Change Listener, já coloco um this, porque está definido no nosso fragmento. Lembrando que eu poderia utilizar aqui a versão Lambda, mas eu não gosto do Lambda, assim, dessa maneira. Eu prefiro, nesse caso aqui, trabalhar com o método vinculado direto à classe Py, ok? A classe Container, perdão, porque eu acho que o código fica mais organizado. Vou quebrar a linha aqui, aqui eu vou chamar de view. E o meu objetivo nesse método aqui também vai ser manter todo o código daqui com o escopo daqui. Então aqui dentro, eu vou acessar esse camarada aqui por esse cara aqui. Eu não vou acessar direto ele, tá? Eu prefiro assim, eu acho que quanto menor o escopo, melhor, ok? Eu acho não, né? Eu estudo engenharia de software também, eu sei que é assim, quanto menor o escopo, melhor, principalmente para manutenção do código, certo? Então a primeira coisa que eu quero colocar aqui é o padrão default, né? Padrão difícil. O padrão default para o nosso campo que pode conter máscara de campo, que é padrão nenhum. Nesse caso aqui, lembrando que quando o usuário fornece um valor que não é nem um CPF, nem um CNPJ, ou então quando ele ganha foco, o campo, ele não tem padrão nenhum, então é um padrão vazio. Vou colocar aqui, ó, var porque pode mudar esse valor, mask, recebe o padrão default, que é vazio. E aí eu quero acessar agora o nosso mask edit test. Eu vou acessar por essa view aqui, certo? Então eu vou colocar aqui eu posso seguramente tirar esse possibilidade de ser nulo, porque ele não vai ser nulo. Vol edit test recebe view as mask edit test. Tem que ser as mask edit test, não as edit test, porque tem uma propriedade específica de mask que a gente vai estar utilizando, que é a própria propriedade mask do edit test, ok? Então, beleza, já acessei o edit test. Nossa próxima tarefa é o valor que vai estar dentro de edit test, a gente vai ter que acessar ele para poder validar, correto? E aí pode ser que o usuário esteja corrigindo um valor que já estava válido. Um valor que já estava válido é assim,
um CNPJ, por exemplo. E aí esse valor vai vir acompanhado de barra, número, traço, e eu não verifiquei, e eu acho que não está trabalhando com isso, o nosso algoritmo de validação de CNPJ e CPF, se ele está trabalhando a limpeza do código, né, da string, para poder trabalhar só com o número. Eu poderia verificar aqui, mas enfim, não, ele está trabalhando, ó. Se passa de 14, não é, já é considerado um CNPJ inválido, passa de 11 é considerado um CPF inválido. Então, ele não está limpando o número que a gente está passando aqui uh, como argumento, né? Utilizando a nossa função estendida. Então, a gente vai ter que limpar o valor, porque ele pode sim não ter somente número em algum momento ali que o usuário estiver digitando, né? Ou então corrigindo o valor que ele tinha fornecido. Eu vou vir aqui e para limpar eu vou utilizar sim expressão regular. Vol partner e vou criar um padrão regex que basicamente identifica todo mundo que não é número, tá? Coloca colchetes, chapeuzinho e aí 0 a 9. Esse padrão identifica todo mundo que está numa string que não é número. E aí eu vou pegar o conteúdo limpo. Então aqui content recebe o nosso edit test. Vou acessar o texto, o conteúdo do edit test que o usuário forneceu. E aí eu vou colocar aqui toString, porque não é uma string o teste. E aí sim, replace. Vamos colocar o nosso padrão, partner, e aí o valor que vai ser utilizado. O que eu estou falando aqui? Utilizando esse partner aqui, esse regex. Todo mundo que estiver no conteúdo de teste que não for número, ó, aqui a definição, você substitui por esse vazio. Aí vão ficar só os números, ok? E aí com isso eu já posso trabalhar o bloco condicional do mask. Vou vir aqui, ó, if, se perder o foco, então é has focus, a negação, né, quer dizer que o campo perdeu o foco, eu posso já validar se é CPF, content is valid CPF, se sim, mask recebe CPF padrão. Jogo da velha, jogo da velha, jogo da velha, 3 números, ponto 123, ponto 123, traço 12, 11 números, esse é o padrão. Se não, se tem que ter, se não, se tem que validar se é CNPJ também, tá? Não pode assumir que se não for CPF é CNPJ que vai estar errado. Is valid CNPJ, certo? Eu vou colocar a máscara, que se eu não me engano é 12.123.123 barra 1234 traço 12. Vamos confirmar aqui se é isso mesmo. 2, 3, é isso mesmo, ok? Então, show de bola. Agora eu tenho que colocar a máscara definida. Lembrando que o padrão, a máscara é vazio, não tem máscara nenhuma. No nosso edit test, que na verdade é o mask edit test, vou vir aqui, ó, mask, recebe mask, e aí ainda não vai ser aplicado na interface do usuário, ok? A gente tem que forçar a atualização no edit test, que aí essa máscara vai ser aplicada e ele vai ver o campo modificando se ele tiver fornecido ou um CPF válido ou um CNPJ válido. Então, como é que eu forço? Uma maneira de forçar isso, edit test, set, test, content, ok? Mas o content não tem nada, só tem número, ok, mas a gente já definiu a máscara. Quando a gente fizer isso daqui, o nosso algoritmo do mask edit test vai trabalhar e vai definir, colocar o campo da maneira correta. Se tiver com CPF ou CNPJ válido, obviamente. OnFox Exchange definido, vinculado ao nosso Credit Card Owner Reg, beleza? E, enfim, podemos vir aqui, descer, esse foi o algoritmo. Atividade de cartão de crédito, essa é a parte aí mais tranquila de todas essas videoaulas, né? Porque muita coisa é similar a isso daqui, ó, ao que já foi definido aqui, ó. E já fica como spoiler, né? O que foi definido em Config Connection Directivity, Sections Adapter, enfim, muita coisa mesmo. Inclusive o layout é o mesmo, né? O layout container aqui. E aí já fica de spoiler para nós certamente vamos ter pelo menos uma classe ancestral para Sections Adapter, para as atividades das áreas de configuração, porque é tudo muito parecido, beleza? Então acredito que a gente acabou aqui. Qualquer coisa eu volto depois, deixa eu fechar aqui, fechar aqui, fechar aqui. E sim, vamos para a parte de atividade. Eu já posso começar aqui com a questão com a área de strings, né, que é bem simples. Deixa eu dar um Ctrl C aqui. Vou vir aqui embaixo, deixa eu fechar essa parte toda. Vou vir aqui em values, strings. Show de bola.
config credit card activity, e aí definindo o layout principal. O layout principal que eu falei é o mesmo de config connection data. A única modificação que a gente vai ter que fazer é colocar um rótulo mais genérico, né? Então olha só, o layout é esse daqui, ó. Deixa eu voltar aqui em view, config, connection data, activity, esse camarada aqui, ó, o layout container. Tabs, to buy e tudo mais. Já vou tirar aqui esse contexto porque ele já vai trabalhar com mais de um contexto distinto. Então seguramente posso tirar esse contexto. Obviamente que o tools também, certo? Vou voltar aqui e eu vou atualizar o nome por aqui, ó. Deixa eu ver o nome que eu coloquei, é um nome mais genérico, é exatamente esse camarada aqui, ó. Ctrl C. Vai deixar de ser Activity Config Connection Data. Vou vir em Refactor, vou selecionar, vou vir em Refactor, Rename. E vou colocar aqui, ó, Activity Tabs User Config. Se eu achar um nome melhor futuramente, eu venho e atualizo, porque atualizar pelo IDE é muito simples. Vou dar o do Refactor mesmo assim, pode refatorar. Show de bola. Já fizemos essa atualização, mostra aqui no artigo como é que faz passo a passo. E aí eu até coloco aqui a estrutura novamente, tirei aqueles atributos que eu tinha colocado ali, que eu acabei tirando aqui também, né? Só o tools que eu não tirei, que eu vou tirar também, aqui do artigo, mas enfim. Show de bola. Atualizado aqui está a estrutura bem simples.